dia, boa tarde, boa noite, já virou um bordão isso, né, moçada? Estamos aqui para concluirmos esse bloquinho de aulas sobre a Grécia Antiga, tá? Nós vamos falar sobre o período helenístico, o quinto e último período da história do povo grego, tá? Durante esse período, nós vamos ter o nascimento daquilo que vai ficar conhecida como a cultura helenística, que tanto influenciou uma outra grande civilização ocidental do mundo antigo, a civilização romana. Mas antes da gente falar nisso, vamos entender esse período helenístico aqui, tá? Lá no período clássico, após as guerras médicas, tá, eclode uma luta interna entre os gregos. É a famosa Guerra do Peloponeso, travada entre Esparta, a líder da Liga do Peloponeso, e a sua grande rival, a cidade de Atenas, líder da Liga de Delos. Essa guerra acabou devastando o mundo grego e acabou jogando a Grécia num período de decadência. No ano de 338 a.C., o rei Filipe II, o Caolho, rei da Macedônia, um império semi-grego, tá? Um império bárbaro. Os macedônios eles se consideravam gregos, mas os gregos viam os macedônios como bárbaros. Eles tinham uma língua parecida com a língua grega, mas não era grega. Eles tinham uma cultura parecida com a cultura grega, mas não era grega. Eles tinham uma religião parecida com a grega, tá? Mas bem analisada, não era grega, tá? Esse império em ascensão, no ano de 338, sob o comando de Filipe II, após derrotar atenienses, espartanos, tebanos, megários e outros gregos na famosa Batalha de Queroneia, acabou conquistando a Grécia e transformando a Grécia em mais uma província macedônia, tá? 2 anos após conquistar a Grécia, Filipe II faleceu, morreu, foi assassinado no seu próprio palácio em razão das intrigas, as disputas palacianas. Com a morte dele, assumiu o trono seu filho mais velho, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, tá? Era muito jovem quando assume o trono, tinha em torno de 20 anos de idade, tá? Mas tinha vasta experiência militar. Desde os 15 anos de idade, ele liderava a ala mais importante do exército do pai dele, que era a cavalaria macedônia. Esse Alexandre, ele foi educado, quando criança, por Aristóteles, tá? Que foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates. Ele recebeu na juventude, tá, a essência daquilo que havia de melhor, tá, de matéria de cultura, de ciências, de letras, de artes do mundo grego. Assim que ele assume o trono, os gregos até acreditaram que era o momento de libertarem a Grécia da dominação macedônia. Acreditavam que ele era jovem demais para assumir um trono marcado por intrigas, disputas, problemas e etc. e tal. Mas esse Alexandre estava predestinado a entrar para a história como um dos maiores generais de toda a história da humanidade, tá? Logo ele sufocou a revolta das cidades gregas, que essas cidades foram lideradas por Atenas, tá? De novo impôs a autoridade macedônia sobre o mundo grego, tá? Acabou unindo gregos e macedônios numa única força militar e partiu para um sonho. Que sonho que era esse? Era a conquista do Império Persa. No ano de 334, ele atravessou o Helesponto, tá? O canal ali que separa o que a Grécia da Ásia Menor, tá? Entrou em território persa, derrotou os persas na Batalha de Granico, tá? Avançou com suas tropas sobre toda a Anatólia, derrotou os persas mais uma vez na Batalha de Isso, tá? Avançou sobre Síria, Fenícia, Palestina, levou suas tropas até o Egito, aonde ele chega vitorioso, triunfante, aclamado pela população local não só como um libertador, tá? Mas também como uma divindade. Dali ele parte com suas tropas para o coração do Império Persa naquele momento, que era a cidade da Babilônia, derrota o rei Dario III na famosa Batalha de Gaugamela, tá? Conquista a Mesopotâmia, avança com suas tropas em direção ao Planalto do Irã, tá? Derrota definitivamente as tropas persas ali, continua avançando com suas tropas até as margens do Indo, tá? E acaba conquistando
quase todos os territórios que há pouco tempo atrás faziam parte desse Império Persa. E Império Persa, que vamos lembrar, era dotado de um sistema de estradas até um tanto quanto eficiente. De certa forma, isso aí colaborou demais para o avanço das tropas comandadas por Alexandre. Alexandre conquista o império, volta para a cidade da Babilônia, onde ele acaba criando ali toda uma máquina administrativa. Em verdade, ele se apodera já de uma estrutura administrativa que os persas tinham montado, e ele passa a sonhar com a construção do Império Universal. O que era esse Império Universal? Era um império constituído por várias regiões, habitada por vários povos de línguas, de costumes, de crenças, de tradições diferentes, porém governados por um único conjunto de leis justas. Mas Alexandre, que foi tão vitorioso no campo de batalha, acabou tendo morte muito jovem, muito precoce. Morreu por volta ali dos seus 35 anos de idade. Tá? Segundo alguns historiadores, ele foi também vítima das intrigas palacianas, teria sido assassinado pelos seus próprios generais, tá? Teria sido envenenado. Segundo outras fontes, ele morreu vítima de uma febre, tá? Que ele adquiriu quando foi picado por mosquitos, quando estava fiscalizando a construção de canais às margens do Eufrates. Fato é, ele morre muito jovem. Tá? Com a morte de Alexandre, o império que ele construiu acabou sendo fragmentado, tá, entre os seus generais. Tá? Acabou sendo dividido entre os seus generais. Nasceram os famosos reinos helenísticos. Nestes reinos helenísticos ocorreu um lento processo, tá, do que? De fusão da cultura clássica ocidental, da cultura grega, com a cultura oriental. Tá? A cultura egípcia, a cultura persa, a babilônica e assim por diante. Bom, os gregos, quando avançaram para o Oriente sob o comando de Alexandre, eles consideravam os persas bárbaros. Mas a cada cidade persa que eles conquistavam, eles ficavam surpresos, tá? Com as construções arquitetônicas, com o conhecimento matemático, com o conhecimento astronômico. Quando chegaram no Egito, ficaram encantados com o conhecimento que aquele povo tinha nas mais variadas áreas do conhecimento, entre elas a medicina. Tá? E gregos curiosos que eram, tá? Eles passaram o quê? A estudar aquele conhecimento, a absorver aquele conhecimento. E é justamente dessa fusão do quê? Da cultura, da ciência, tá? Do mundo grego com a cultura, a ciência, as artes desse mundo oriental, que vai nascer o quê? A cultura helenística. Mais tarde, quando Roma conquistou essa região, ela acabou se tornando a grande herdeira de toda essa produção cultural, todo esse engrandecimento dos conhecimentos, das artes, das ciências, tá? E acabou levando o que? Esta cultura helenística para os territórios lá no Ocidente que Roma havia conquistado, que Roma havia o quê? Anexado aos seus domínios, tá? Então, o maior acontecimento deste período helenístico é justamente o nascimento desta cultura, tá? Dessa cultura que nasce do quê? Da fusão de dois mundos bem distintos, do conhecimento produzido por dois mundos bem distintos, o mundo clássico grego e o mundo oriental. Tá? Um beijo, um abraço para todos vocês, logo logo a gente está se encontrando para falar sobre outros assuntos aí. Beijão, moçada!